graças a Deus. Maravilha do céu. Graça e paz a todos que vão entrando agora na live. Aleluia. Muito bem. Mais um sábado. Mais um dia maravilhoso que Deus nos concedeu. Eu glorifico a Deus por isso. Eu saúdo todos que estão entrando com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Fiquem à vontade. Vão chegando, vão pegando seu papel, sua caneta, para que nós possamos dar continuidade aí ao nosso estudo, né? Irmã Carla, graça e paz, tudo bem? Deus abençoe. Papel e caneta, para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo. Amém, minha irmã, paz. Vamos prosseguir aí nesse estudo do anticristo. Amém, querida, amém. Mas aí depois a irmã Carla está dizendo aí que vai ter que dar uma saída, tem um compromisso. Mas assim, perdão, todos aqueles que estiverem acompanhando, graça e paz, diaconisa Andréia. E aí eu tenho uma novidade baseado nisso aí que a irmã Carla está falando. Eu tenho uma novidade para vocês aí. Além de estarmos no Facebook, né, no meu perfil, vocês podem acessar, mas também temos aí a oportunidade de estarmos analisando aí com mais tranquilidade. Isso é novidade para vocês no YouTube. Eu ativei o meu canal no YouTube, que estava parado um bom tempo, e você pode entrar lá também, Paulo Sérgio da Silva. Você coloca lá no YouTube, lá em cima, na pesquisa do YouTube, quando você abrir o YouTube, coloca Paulo Sérgio da Silva, vai aparecer a minha foto, vai aparecer os vídeos. Quais são os vídeos? Esses vídeos dessas lives de estudo. Já está lá adoração e serviço, e já também nós temos aí a primeira parte desse estudo, né, sobre o anticristo e a grande tribulação. Também agora nosso amado irmão e meu irmão também de sangue, além de ser irmão em Cristo, Paulo Roberto. Deus te abençoe, meu irmão, graças e paz, seja bem-vindo. Estou acabando de falar que além de estarmos no Facebook, agora eu reativei o meu canal no YouTube, e já temos lá também. Esse canal vai ficar exclusivamente para que nós possamos fazer uso desses estudos. Simplesmente isto. Esses estudos, amém, querido, graças e paz. Esses estudos, eles já estão lá, tanto de adoração e serviço, quanto essa primeira live do anticristo e grande tribulação já está lá também no YouTube. É só colocar Paulo Sérgio da Silva lá em cima, na pesquisa do YouTube, aparecerá a minha foto e certamente um dos estudos, um dos vídeos, uma das lives, né? Já está também com o tema
já direitinho, bonitinho. Eu até coloquei uma miniatura, uma foto, né? Por exemplo, adoração e serviço, eu coloquei uma pessoa olhando para o alto, com os braços estendidos, simbolizando uma adoração, né? A pessoa adorando. O anticristo e a grande tribulação, eu coloquei uma foto muito interessante, muito bonita, da coroa de um rei, coroa real, e junto a coroa de espinhos, né? Simbolizando o reino de Cristo. Muito bonito, né? Então, aquele que quiser também fazer uso dessa ferramenta, o YouTube, nós teremos essa oportunidade de acessar também os vídeos por lá, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma oração, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. É um estudo muito longo, eu estava analisando, bastante comprido, mas é um estudo que tenho certeza que vai ser muito útil para nós, né? E edifica muito, tanto as nossas vidas, quanto aquelas pessoas que vão ouvir através de vocês todo o conhecimento que a gente está compartilhando, né? Com certeza vai alcançar muitas vidas, muitas e muitas vidas, né? E eu tenho certeza, bom, essa é a segunda live, no mínimo mais uma, no mínimo, pra vocês terem ideia, somente falando de anticristo e grande tribulação, apenas isso. E a gente já vai partir para a segunda, talvez tenha mais do que 3, talvez tenha umas 4 lives, né? Porque é um assunto que tem que ser abordado com muita minúcia, com bastante seriedade, com bastante referência, né, dos textos bíblicos, para que nós possamos analisar, estudar, meditar, né, confrontar toda a informação que a gente tem passado baseado à luz da Bíblia, que é muito importante isso. Então é necessário que se faça mais lives. Talvez tenhamos a quarta, não sei. De acordo com o andamento hoje, nós vamos saber se vamos ter necessidade de uma quarta live ou somente pararemos na terceira, ok? Vamos orar para darmos início e continuar esse estudo abençoado. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, de estar diante da Tua presença, ó Deus querido, mais um dia, Senhor. Obrigado pelo nosso fôlego de vida, obrigado, Senhor, por ter nos sustentado, por ter nos carregado nos Seus potentes braços, nas Tuas fortes mãos. Por isso glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Falaremos e faremos menção da Tua santa palavra esta tarde mais uma vez, Senhor. Por isso pedimos, Senhor, ser conosco, toma o primeiro lugar, seja entronizado no meio do nosso povo, esse povo que chama pelo Teu nome, esse povo que está ávido para aprender, Senhor, das Tuas santas Escrituras. Toma nas Tuas mãos esse ensino, toma nas Tuas mãos tudo que viermos a fazer nesta tarde, Senhor, porque tudo é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos ser uma ferramenta, assim como temos sido, Senhor, todos esses anos, Senhor, uma ferramenta poderosa nas Tuas mãos, que nós possamos ser o canal do Teu fluir, Senhor, esta tarde. É isso que pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, queridos, dando prosseguimento aos nossos estudos, né? Tenho certeza que todos estão com papel e caneta à mão. De antemão, eu coloquei lá, né, logo em seguida, porque tivemos tantos problemas, né? Problemas técnicos e tudo mais na quarta-feira. E aí aquilo tirou um pouquinho o foco, tirou um pouquinho do objetivo. E com isso eu até passei uma cronologia errada
do início das 70 semanas de Daniel. Inclusive eu coloquei uma nota lá, fazendo essa ressalva, colocando corretamente, tive o cuidado de fazer um diagrama com a cronologia certa das 70 semanas, para até mesmo tirar todas as dúvidas que pudessem vir a acontecer, né? E eu sei que é um assunto, 70 semanas, em relação a essa questão do cálculo, ela é meio complicada, assim. Por isso que a gente tem o cuidado de colocar de uma forma mais objetiva, mais transparente, para que possa ser entendido. Inclusive, eu até imprimi aquele diagrama que eu passei para vocês. Tá aqui, ó. Vejam. Tá vendo? Esse diagrama, ele mostra claramente a cronologia correta, né? Na realidade, as 70 semanas de Daniel iniciaram-se ali no momento, né? Daniel capítulo 9, versículo 24, no momento que o anjo Gabriel, ele se apresenta a Daniel e revela qual era o significado dessas 70 semanas. Ali sim se dá início às 70 semanas, tá? Daquele momento até a chegada de Neemias em Jerusalém, foram 7 semanas, num total, como cada semana equivale a 7 anos, aí eu quero que você entenda, né, para que isso fique bem claro, se cada semana de Daniel equivale a 7 anos, e houveram 7 semanas do início da revelação do anjo Gabriel no cativeiro babilônico para Daniel, ali se deu início às 70 semanas, até a chegada de Neemias em Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículo 11, não é o 20 não, é versículo 11 que diz Neemias que tinha chegado em Jerusalém. Ok, então são 49 anos, certo? 49 anos até essa chegada ali em Jerusalém, na saída do cativeiro, né? Desde o início, desde da revelação do anjo Gabriel até ali na chegada em Jerusalém de Neemias, 49 anos, né? 7 semanas equivalem a 7 anos. Então 7 vezes 7, 49. Esse é o cálculo correto, não é verdade? Então, depois disso, do cativeiro babilônico, da chegada de Jerusalém agora, de Neemias, até a subida de Jesus aos céus, até Jesus ser assunto aos céus, passaram-se 62 semanas. Tá dando para ver aí direitinho? Eu não sei se dá para ver aqui, ó. Aqui, ó, 62 semanas. Tá vendo? Até dali de Jerusalém até o assunto ao céu, Jesus, foram 434 anos, 62 semanas. Certo? 62 semanas com mais 7 semanas do exílio babilônico até a chegada de Jerusalém, passaram-se 69 semanas. Entenderam agora? Equivalendo 483 anos. Tudo isso. Aí de Jesus assunto aos céus até o dia do arrebatamento, aí existe uma coisa chamada, que eu falei, hiato escatológico. Existiu uma parada no tempo escatológico. Parou. Só vai iniciar, só vai dar o start de novo quando a igreja for arrebatada. Aí começará a se cumprir a última semana. Certo?
A última semana das 70 que o anjo Gabriel revelara para Daniel no cativeiro, que equivale 7 anos de grande tribulação. Então agora vocês viram que bateu certinho as 70 semanas. Quando eu vi a live, que eu costumo ver a live depois que eu ministro esse tempo com vocês, aí depois eu passo para ver se teve alguma coisa, e eu vi essa discrepância. Eu falei, não, está errado, eu tenho que consertar. Amém? Então ficou ok, tudo bonito, tudo beleza nesse sentido. Glória a Deus. Bom, nós paramos ali nos nomes que a Bíblia apresenta, né, o anticristo ou a besta que subiu do mar. Nós paramos a besta que subiu do abismo. Agora nós falaremos, para terminar desses nomes, a besta de cor escarlate. Essa besta aponta, né, e está lá em Apocalipse, anotem aí, bota aí, a besta de cor escarlate, ou escarlata, né, como fala a Bíblia. Aí está a referência, Apocalipse capítulo 17, versículo 3, que fala sobre a besta de cor escarlata ou escarlate, né? Representa a grande mortandade que ele trará à face da terra. Ok? Aí nós terminamos, né, essa fase dos nomes, né? Os nomes que são dados na Bíblia para o anticristo. Nós vimos que anticristo, usurpador, homem do pecado, filho da perdição, iníquo, príncipe, assolador, besta que subiu do mar, besta que subiu do abismo e a besta de cor escarlata ou escarlate, né? Então, o que acontece? Esses são os nomes que você vai encontrar bem claramente na Bíblia, né? Muito bem. Quanto a isso, eu acredito que nós entendemos até aí todos os assuntos abordados, né? Bom, e aí existe algo muito interessante que nós vamos entrar agora. Por quê? Porque a besta que subiu do mar, que João teve essa visão, ela, como subiu do mar? Não é que ela imergiu no meio do alto mar. João tem a visão que ela vem saindo do mar, não é verdade? E essa besta, me parece que eu falei no estudo da quarta-feira, essa besta, ela é como se fosse um mesclado daqueles 4 animais que Daniel viu. Não é verdade? Daniel viu 4 animais. Aí a gente vê aonde isto? Daniel capítulo 7, né? Capítulo 7, versículo do 3 ao 8. Nós vemos isso, Daniel falando, escrevendo sobre isto, né? Que ele vira 4 bestas, 4 animais saírem de dentro do mar. Inclusive, algo muito interessante, ele fala que os ventos batiam no mar, agitando o mar, e isso simbolizava grande aflição. Não é verdade? Apontando para onde? Grande tribulação. A grande aflição. Vocês percebem como está muito ligado essa parte do livro de Daniel com o Apocalipse, né? Por isso que no começo do estudo eu falei que não tem como nós falarmos de escatologia num modo geral e não mencionar o livro de Daniel. Ele é como se fosse um anexo, né? Um anexo a esse livro do Apocalipse. É muito interessante isso, muito legal, né?
E nós vemos nisto o quanto Deus é poderoso, e refutando até a questão do ateísmo, né? Diz que Deus não existe, que algumas dos relatos bíblicos foram inventados, e aí nós vemos um momento da história, e aí nós vamos nos colocar na história mundial, não é verdade? A história antiga. Não podemos negar Nabucodonosor. Como os ateístas podem negar Nabucodonosor, rei babilônico? E isto aconteceu no reinado de Nabucodonosor. Olha que legal. A gente consegue refutar toda a ideologia ateísta já por aí. Aí eu vou dizer que Nabucodonosor... É muito fácil falar que Nabucodonosor existiu e Deus não existe. Daniel não foi um homem que foi usado por Deus, profeta de Deus naquele momento em Babilônia, junto com os seus amigos, Misael, Ananias, Azarias. Como é que eu faço isso? Não posso isolar os fatos, os assuntos, os fatos reais. Então já aponta para isto. E essa besta, esses 4 animais que Daniel viu, eles têm características diferenciadas. Mas quando João vê esses animais, né? Apocalipse capítulo 13, versículo de 1 a 3, está fazendo referência aos animais que Daniel viu no capítulo 7 de Daniel. Somente com uma diferença. Daniel viu 4 animais. João viu uma besta com a característica desses 4 animais. Olha que interessante. O que isso quer dizer? O que isso significa? Aí agora nós vamos ver. A partir daí nós vamos ver o que significa. Assim como Daniel, João viu essa besta que subiu do mar com algumas coisas específicas. Por exemplo, 10 chifres. E o que simboliza chifres? Os chifres simbolizam o poder terreno. Significa o poder da besta na face da terra. O que vai acontecer? Ele vai ter poder na face da terra. Esses chifres, eles apontam para esse poder que ele vai ter. O próprio Apocalipse, né? O apóstolo João, ele fala o grande poder que o dragão dará para esta besta na terra. É verdade? 10 chifres. Muito bem. 7 cabeças. O que 7 cabeças significam? Essas 7 cabeças, ela aí é algo que você entenda. Não é algo tão específico. Não é algo que a gente pode afirmar com toda certeza. É isto, né? Mas elas podem simbolizar, podem significar. Eu não sei se vocês sabem que Roma, ela foi edificada em meio a montes, em meio a montanhas. Você sabia disso? Geograficamente falando, Roma foi edificada em meio às montanhas. Essas 7 cabeças, interessante que quando eu falei montanhas, porque são exatamente 7 montanhas que estão ao redor de Roma. E por que foram edificadas? Certamente, quando foi edificada a cidade de Roma,
certamente foi escolhido aquele local também por ser de difícil acesso. É como se fossem muralhas naturais, né? Porque o povo romano sempre foi um povo altamente estrategista e de uma, vamos dizer, de uma capacidade bélica muito extraordinária. Certamente foi pensado nisso. Vamos edificar a cidade ao redor de um local que geograficamente não daria acesso aos inimigos com tanta facilidade. Então Roma foi edificada em meio a 7 montanhas. Então pode simbolizar essas 7 cabeças, as 7 montanhas, os 7 montes ao redor da cidade de Roma, apontando para Roma como um dos impérios que nós vamos falar já já. Também pode simbolizar, aí é algo mais subjetivo, mas eu até aceito este simbolismo, esse significado, porque tem muito a ver com a pessoa da besta que subiu do mar, do anticristo, que pode simbolizar a falsidade da besta, né? Mas irmão Paulo, falsidade da besta? Por quê? Porque na numerologia hebraica, o número 7, ele representa a perfeição de Deus, a santidade de Deus. E o que a besta vai fazer? A besta vai se declarar a Deus. É falso essa afirmação. Então ela pode simbolizar a falsidade da besta. Referente ao quê? A ela se declarar ser Deus. E tem a ver com o 7. Na numerologia hebraica, o 7 é o número representativo da santidade, da perfeição de Deus. É o que a gente chama de número de Deus. Não é verdade? Você já ouviu muitas vezes isto. Então, eu até adoto para mim, para meu entendimento, eu adoto muito mais do que simplesmente a questão geográfica da edificação de Roma ao redor dos montes. Eu acho, para mim, na minha humilde opinião, essa segunda opção de simbolizar a falsidade da besta, em relação a ele se declarar Deus, né, e o 7 representar no judaísmo o número de Deus, representar a santidade e a perfeição de Deus, e baseado nisto, sabendo que será falsa a declaração do anticristo de se fazer, se anunciar Deus, então eu fico mais com esse simbolismo. Amém? Estão entendendo? Dá um amém aí. Muito bem. Glória a Deus. Nosso irmão Sidney, graças a Deus, irmãozão, queridão do meu coração, seja bem-vindo. Fique à vontade aí. Papel e caneta, irmão Sidney. Papel e caneta para nós estarmos anotando as referências bíblicas em relação aos assuntos, para você depois meditar. E se você não conseguir acompanhar, se a gente estiver falando muito rápido, além do nosso perfil no Facebook ter as lives, né, dos estudos até hoje, também agora está no YouTube, no meu canal, Paulo Sérgio da Silva. Esse meu canal está lá os vídeos com os estudos, ok? Vocês podem acessar YouTube, Paulo Sérgio da Silva, meu canal, que vai estar lá os estudos. Vamos prosseguir, meus amados irmãos. Também aí já há algo peculiar a visão de João. João também viu algo em cima, ao redor das cabeças, né? Vocês lembram o que era? Alguém lembra? O que era que João viu? Alguém lembra? Diademas.
Ele viu ao redor dessas cabeças, sobre essas cabeças, ele viu diademas. E o que significa? Está lá em Apocalipse capítulo 13, esses diademas. Está em capítulo 13 de Apocalipse, versículo 4. O que significa esses diademas? Esses diademas, ele significa a autoridade dada a essa besta pelo diabo, pelo dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Indica a autoridade, a investida da autoridade que é investida pelo dragão a essa besta que subiu do mar, a essa autoridade. Esses diademas, diadema, coroa, entendeu? Aponta a autoridade que será ortogada pelo diabo, pelo bichão, pelo dragão, a essa besta. Porque, como nós já vimos, vai ser dada pelo dragão a autoridade e o poder para que essa besta ela possa agir na face da terra. Até aí vocês entenderam os chifres, as 7 cabeças, os diademas. Vai dando um amém aí. Qualquer coisa é só... irmão Paulo, isto, assim, não ficou bem entendido. Pode falar, que a gente, na hora que chegar a sua mensagem aí, o seu comentário, a gente para e revê o assunto para que fique bem explicado. O intuito desse estudo é esse. É para que nós possamos aprender e aplicar. E aplicar como? Para aquelas pessoas que precisam. Se a besta subiu de Roma, Andréia, na realidade, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ela não subiu de Roma, não. Na realidade, eles fazem uma correlação, alguns autores fazem uma correlação desses 7 montes, essas 7 cabeças que simbolizam... Cabeças simbolizam montes ou montanhas. As 7 montanhas que estão ao redor de Roma, da cidade de Roma. Geograficamente, Roma ela foi edificada no meio de 7 montanhas. Então, não tem relação com isto não. Mas a gente vai chegar lá onde a besta que subiu do mar, de onde ela vai vir. A gente vai chegar lá já, peraí. Segura um pouquinho. Isso aí. Você já tá lá na frente, calma aí. Vamos lá que tá ficando legal, tá ficando bacana. É assim mesmo. Vamos interagindo, vamos perguntando e a gente vai tentando explicar e elucidar os fatos. Muito bem, paramos nos diademas. Agora a gente vai para as blasfêmias. Porque João, quando viu essa besta, ele relatou que ela falaria blasfêmias. Não é verdade? Nós não vemos lá em Apocalipse capítulo 13? Apocalipse 13, vamos lá, rapidamente. Apocalipse 13, se não me falha a memória, é o versículo 1. Vamos lá. Muito bem. Apocalipse 13, 1. Aqui, ó. Lá no finalzinho do versículo, diz assim: sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esse aqui é diferente. Esse nome de blasfêmia é o nome dele, do anticristo, que é considerado, como ele é anticristo, ele é opositor a Cristo, seu nome também é um nome de blasfêmia, Mas aí no 6, vamos lá no 6, tá no 6, no versículo 6 de Apocalipse capítulo 13, diz assim: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Então vamos ver essas blasfêmias, o que significa. Ela indica a essa oposição a Deus, e ela se colocará no lugar de Deus, exigindo ser adorada como se fosse Deus. No momento que ela fizer isso, quando ela exigir ser adorada como se fosse Deus, quando ela se opuser
a autoridade, a existência do Deus Todo-Poderoso, e ela se colocar no lugar de Deus, ela vai estar, todos esses atos vão ser mediante a ordens, a palavras, e essas palavras são palavras de blasfêmia, porque tudo aquilo que é oposto a Deus. Tá vendo? Tudo aponta, tudo... Existe uma característica... A irmã 13:5, é 13:6, minha irmã. Obrigado. 13:6. 13:6. Apocalipse 13:6. Tá afiada, tá lá já no contexto. Muito bem. Então o que acontece? Nós vemos que ele vai blasfemar de todas as formas contra Deus, né? Aí agora a gente começa a ver as características dos animais, né? Dois animais. Até agora nós vimos diademas, nós vimos as 7 cabeças, nós vimos as blasfêmias proferidas, os chifres. Agora a gente vai ver cada animal em particular, o que ele significa, simboliza nessa pessoa, dessa besta que subiu do mar. Tá vendo como é que, quando eu falei lá no início do estudo, na primeira live, que é um estudo muito, mas muito detalhado, cheio de detalhes, cheio de referências bíblicas, e tem que ser feito dessa forma. É por isso que as pessoas muitas das vezes se embolam, se confundem, se atrapalham no momento que vai meditar e tentar interpretar o livro do Apocalipse. Agora vocês entendem porque é tão difícil, não seria difícil, mas seria mal interpretado, né? Porque é muita minúcia, você tem que ter muito cuidado, tem que se apontar para os textos bíblicos e tudo mais, usar bastante a questão da hermenêutica, senão você não consegue interpretar. Aí entra naquilo que a gente chama de axiologia, né? A teologia do achismo. Eu acho que é. E acho que é não é legal. Porque eu acho que é não vai edificar. Vai apenas atrapalhar. Então a gente tem que ficar com as ferramentas que Deus nos deu e utilizá-las da forma correta. Muito bem, então a gente vai começar a falar dos animais. Por exemplo, João escreve que essa besta, ela era parecida com o leopardo. O leopardo, ele simboliza o Império Grego, né? Que na estátua do sonho de Nabucodonosor representava o ventre e as coxas de cobre, né? E quais são as características do animal leopardo? Ele é rápido, muito veloz mesmo, conquistador e incansável. Enquanto ele não pega a sua presa, ele não para. Ele persegue, ele é incansável. É uma característica. Mas o leão, irmão Paulo, muitas das vezes o leão, quando vê que o negócio não está muito bom para ele, ele larga e vai embora. Você pode botar aí até no YouTube ou algum outro lugar para você ver alguns. Coloque lá ataques de leopardo às suas presas. Você vai ver que ele é difícil, ele quase não passa no instinto dele de desistir. Já o leão, se ele houver algum percalço para ele, ele larga. Se você colocar lá ataque de leão, ele larga e vai embora, como se ele nem vira as costas e vai embora.
O leopardo ele tem essa característica de ser incansável. E o anticristo vai ter essas características. Ele vai agir com uma rapidez muito grande, vai conquistar de uma forma terrível, e ele é incansável no seu intuito. Tá vendo? São características do leopardo, que eram características do Império Grego, com Alexandre o Grande. Se você for lá na história, né, e analisar o período das conquistas da Grécia através de Alexandre o Grande, você vai ver que ele foi rápido. O sucesso dele, né, a conquista dele no mundo foi rápida. Ele era incansável. De ser tão incansável é que ele foi derrotado. Locais que ele não deveria de entrar porque não tinha condições para que o seu exército entrasse e sobrevivesse, Alexandre perdeu. Foi assim. Teve outros aí que perderam, como Napoleão, da mesma forma. O próprio Hitler, né? Napoleão e Hitler, quando foram entrar na Rússia, o russo foi afastando o exército para dentro do seu território e foi deixando Napoleão e o próprio Hitler entrar no mesmo período, período de inverno, e tirar e envenenar a água, envenenar a comida que ficava, e eles foram adentrando na Rússia e foi sendo dizimado. E o Alexandre, pelo seu senso assim de conquista, de ser uma pessoa que almejava alcançar o objetivo de tudo quanto era forma, também veio a derrota. É verdade? Então, o leopardo tem essas características. E o anticristo terá essas características. Muito bem. E também, esse animal, essa besta, que simboliza a besta que subiu do mar, que simboliza o anticristo, ele tinha pés como de urso. O urso simboliza o Império Medo-Persa, né? E quais eram as características do Império Medo-Persa? Thaís Lima também entrou, está assistindo agora, seja bem-vinda, graça e paz. E quais eram as características do Império Medo-Persa? O Império Medo-Persa, ele tinha as características principais, era força. Na hora de lutar, era extraordinário a força que eles implementavam, e também na força de conduzir a gestão do Império, a estabilidade e a consolidação desse Império. O Império Medo-Persa tinha essas características que o anticristo também terá. Por isso que João via uma besta, né, se saíra do mar com a característica, com o corpo de leopardo, os pés de urso, né? Olha só quanta característica esse camarada já vai ter, né? Velocidade, vai ser conquistador, vai ser incansável, vai ter força, estabilidade, consolidação do seu império, do seu reino na terra. O anticristo vai ter isso tudo através das visões, tanto de Daniel quanto de João, né? Muito bem. Ele também terá a boca como a boca de um leão. E o leão, ele simboliza o Império Babilônico. O Império, no caso, na época de Nabucodonosor. E o que o leão faz? O leão ruge, né? Então o rugido dá uma conotação da pronúncia de blasfêmias que o anticristo vai fazer. Nós vimos ainda há pouco, ele vai proferir blasfêmias, vai rugir blasfêmias, como o rugido de um leão, vai ser uma coisa forte, vai ecoar no mundo todo as blasfêmias. Olha só que coisa interessante, né? Você agora está entendendo algumas
peculiaridades do livro do Apocalipse. Agora dá para entender, baseado no livro do profeta Daniel, assim como no livro que o próprio Senhor Jesus deu em revelação ao apóstolo João na ilha de Patmos. Entendem? Como é que agora vai... Eu não falei para vocês que a vossa visão iria se abrir num horizonte imenso à medida que nós vamos estudando? Que maravilha, né? Então, glorifica a Deus por isso. Peço a Deus que nós possamos ter mais oportunidade para estar estudando juntos esses assuntos concernentes a anticristo e grande tribulação. Agora você imagine todo o assunto escatológico em si, como arrebatamento, milênio e tal. É muita coisa, irmão, é muita coisa. Então, aqueles que estão entrando agora, os que quiserem ver as outras lives dos outros estudos e também da primeira parte desse estudo sobre anticristo e grande tribulação, além de estar no perfil do Facebook, também está na minha página, lá aliás, no meu canal, lá do YouTube, tá? Paulo Sérgio da Silva, meu canal no YouTube, onde já está também inserido as outras lives, os outros estudos, ok? Fiquem à vontade e colocar seus comentários. A única coisa que aquele canal serve, ele estava desativado, ele serve apenas... Eu estava esperando uma oportunidade para ativar esse canal. Enquanto muitos utilizam o canal para que tenha joinha, tenha comentário e tudo mais, porque isso gera também monetização, a gente sabe disso. Eu não quero nada disso, eu quero simplesmente que ele sirva para edificação das vidas. Muito bem, vamos continuar. Então, boca como de leão. Ele vai rugir blasfêmias. O leão também ameaça e mata muito. Então vai haver grande matança, como nós falamos lá, em relação ao nome, a besta de cor escarlata, que vai existir grande matança. Olha aí a relação. A relação com o animal leão, com a boca de leão. Vai existir grande matança, muitas ameaças. Vai ter que fugir, queridão. Aquele que não subir no arrebatamento e não for amigo, não compartilhar das ideologias. Glória a Deus! Maravilha! Pastorzão Marcelo Vicente, da Assembleia de Deus, Jardim 25 de agosto, do pastor Isaías, meu amigo, amado irmão, muito amigo mesmo, pastor Marcelo Vicente, seja bem-vindo a essa live de estudo, queridão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Temos também lá no YouTube, lá, Paulo Sérgio da Silva, os outros estudos. Fique à vontade. Tá bom, querido? Obrigado aí por estar participando e prestigiando a gente. É uma honra. É um privilégio ter a sua participação. Muito bem, queridos. Então, olha a relação dos 4 animais que Daniel viu em sonho, né? A visão da noite, ou a visão que o próprio Senhor Jesus deu para João, né? Em relação à besta que subiu do mar, como tem em relação às características desses animais. Não é verdade? E aí depois, João viu que uma dessas cabeças, daquelas 7, será golpeada. E golpe de morte, né? Vai ter uma ferida de morte. Só que após isto, ela vai ser curada. O que isso significa, irmão Paulo? Isso aponta para o poder da besta que vai sucumbir, que vai cair. E a gente vai ver isso daqui a pouco, em relação... Eu vou colocar outro diagramazinho para vocês, para vocês entenderem melhor. Então, aponta para isso, esse poder que vai cair, vai sucumbir. Mas em seguida, esse poder, né, vai retornar, mas com uma aparência diferente. Aí já nós analisamos, através do que já estudamos, sobre os impérios, né? Os impérios que vieram e apontaram
para essas características desses animais, esses impérios antigos, todos eles caíram. E interessante, aí a gente esquece um pouco do momento do anticristo, mas interessante que esses impérios caíram, mas você veja, os sistemas opressores desse sistema, eles perduram. Você via que existiu, dentro da mesma ideia de sistema opressor, o nazismo, o próprio comunismo, injustiça, impiedade, crueldade, mentira, oposição a Deus. O que nós lemos lá na primeira epístola do apóstolo João? Todo aquele que se opõe a Deus são anticristos também. Não é verdade? Lembra da primeira live? Então, queridos, esse sistema opressor permanece. Também aponta para esse poder caído dos reinos passados, mas veio de uma forma diferente, com aparência diferente. Assim acontecerá também com o anticristo. Ele vai trazer uma aparência diferente. Como uma aparência diferente? Mas, irmão Paulo, isso está meio subjetivo, não está não. Sabe por quê? Os primeiros 3 anos e meio, como nós aprendemos, da última semana de Daniel, os 7 anos de grande tribulação, aquilo que nós chamamos de tempo, né? Tempos. E metade de tempo que nós aprendemos lá na segunda live, na primeira live, perdão. O que aponta para isso? 3 anos e meio de falsa paz, onde ele vai se pronunciar como o Salvador, o Messias, aquele que veio para destituir toda a miséria, toda a injustiça e tudo mais na terra. Vai sofrer um golpe, e aí depois vai ressurgir com aparência diferente. 3 anos e meio de destruição, de assolação no mundo. Nós vemos isso aonde, queridão? Minha queridona, meus amados irmãos e todos aqueles ouvintes. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Aonde João revela-nos que isto acontecerá, essa ação dele, após o ressurgimento num poder com aparência diferente, através de 42 meses. E aí você faz a conta. Quanto dá 42 meses, querido? 3 anos e meio. Glória a Deus. 3 anos e meio de destruição, de assolação. Agora você perceba essa cabeça golpeada, mas golpe de morte, mas depois ela é curada. Sim, minha irmã Andréia, vai ser tudo num homem só. Até agora a gente só está falando do anticristo. A gente não entrou no falso profeta ainda não. Ainda a gente vai entrar. Eu falo, olha, é algo que, como eu falei no início lá da primeira live, ninguém na humanidade, tendo consciência dos assuntos que estão por vir, gostará de passar por isso. Ninguém. É por isso que Deus colocou no meu coração implementar esses estudos, para que as pessoas que puderem ser atingidas, né, por esse martelo que esmiuça a penha, que é a palavra de Deus, né, que é o poder de Deus, possam ser resgatadas, possam ter a consciência de que não existe outro caminho senão Jesus Cristo Nazareno, que é a nossa salvação. E é através dele que podemos entrar naquilo que eu falei na segunda live, na primeira live, da arca. Entrarmos nessa arca e sermos arrebatados, sermos retirados dessa total aflição que vai receber a terra, né? Que no tempo de Noé foi o dilúvio, e nesses tempos atuais vai ser a grande tribulação.
Nós falamos sobre os tipos, né? E o dilúvio era o tipo da grande tribulação, apontando para a grande tribulação. Então, queridos, apenas anticristo ainda. Então deu para entender por que a cabeça golpeada e depois curada, e através dessa cura, ele vai ganhar muito mais autoridade pelo dragão, pelo diabo. E aí vai ter perseguições, destruição. Vai ser terrível, terrível, terrível. Como Jesus falou em Mateus 24, são coisas que vão acontecer que jamais aconteceram e nunca acontecerão iguais a esta, parafraseando Jesus. Entende agora o que Jesus falou? Predizendo os últimos dias? É algo muito, mas muito terrível mesmo, queridos. Muito terrível. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Fique à vontade de comentar, para que eu possa... É verdade, minha irmã. É verdade, minha irmã. É isto mesmo. Então, queridos, a análise do anticristo, da primeira besta, é essa. Ela vai agir no mundo através dos poderes políticos e econômicos, né? Orientada pelo dragão. E interessante que esse sistema demoníaco, maligno, né? Que o próprio Senhor Jesus falou que o mundo jaz no maligno, nesse sistema demoníaco. Ele é algo que é imperceptível às autoridades, às instituições mundiais e à humanidade num modo geral. É como se fossem pessoas que estivessem anestesiadas e outras tivessem, depois dessa anestesia, tivesse as rasgando com uma faca, com um bisturi, com qualquer coisa que trouxesse dano à sua pessoa, mas ela não está sentindo. Isso é uma analogia até interessante que eu estou fazendo agora. Através desse poder, né? Desse poder de indução do inimigo, do dragão, ele faz com que as pessoas não percebam o que está acontecendo. Essa é a realidade. Então nós sabemos que a besta que subiu do mar, ela vai agir, ela vai atuar muito claramente nesses poderes políticos e econômicos. Ela vai ter muita proeminência, muita notoriedade. Amém? Ela vai oferecer falsas soluções, falsas respostas para todas essas angústias, para todo esse sofrimento, para todos esses conflitos que acontecem entre nações, né? Para a miséria do mundo. E a gente vai falar de conflito, a gente vai ver mais à frente aí, porque como assim conflito? Você vai ver, o que acontece? Ela vai conquistar, através disso, ela vai conquistar a confiança das pessoas. Como eu já falei, crescendo mesmo em notoriedade e proeminência, vai ser reconhecida de uma forma grandiosa. Aí, irmã Andréia, no que a irmã falou, se ela vem de Roma, né? Muito bem, vamos agora responder a irmã. Não, irmã, é a única coisa dentro desse estudo em relação a muitos assuntos que a gente pode afirmar com toda certeza. E aí o pastor Marcelo Vicente me corrija se eu estou errado, né? E os outros pastores que estiverem vendo a live, ele vai ser judeu. Como é que você, meu irmão, pode afirmar isso? Sabe por quê, minha irmã? E para todos os outros amados irmãos? Porque só sendo um judeu, para que Israel, a nação de Israel, o reconheça como Messias. Ele vai ser reconhecido como Messias. Então, não poderia ser um romano que eu digo, ou um italiano, né? Ou um
brasileiro para ser reconhecido como o Messias para os judeus. Então tem que ser judeu. Israel é muito fechado, muito inflexível quanto a essa questão. Para todas as coisas, você pode analisar. Olha para Israel e veja quais são os procedimentos, as atitudes de Israel. São baseadas no que é pertinente somente a eles. O que diz respeito a eles. Eles até você pode analisar aí, eles concordam com o mundo em muitas coisas, mas nesse aspecto, jamais, porque está se falando sobre uma promessa feita a Israel, que viria o Messias, em hebraico Mashiach, o ungido, o escolhido. E isso eles não abrem mão. Então tem que ser judeu para ter essa entrada. Sim, judeu. Agora, se o judeu é de uma família que está morando em Roma, aí eu estou até entendendo o que você quer dizer. Se é um judeu que é a família que mora em Roma, ou mora no Brasil, ou mora, não sei, em qualquer outro lugar, então, entenda, não sabemos. Esse assunto é um assunto que não nos é revelado, né? Esse aspecto não nos é revelado. Isso é respondendo a sua... Aí eu estou respondendo essa sua pergunta de que se ele vai sair diretamente de Israel. Não sabemos. Não sabemos. Isso aí eu não posso te afirmar. É algo que não foi nos revelado. A única coisa que podemos afirmar é que ele será judeu. E judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo. É judeu. Entendeu? Pode ser que naquela subjetividade das 7 cabeças aponte para Roma como local de origem dele, sendo judeu, mas morando em Roma. Também pode. É algo que é bem subjetivo, né? Não podemos afirmar, mas é algo que a gente já sabe, pode acontecer dessa forma. Não está errado você pensar dessa forma, porque ninguém tem, assim, a última palavra nisto. Ninguém tem, ok? Então é por aí. Ok, maravilha mesmo. Muito bem, então ela vai tem que ser judeu. E o que vai acontecer? Por quê, irmão? Tem que ser judeu. Primeiro, que vai ser reconhecido como Messias. Segundo, uma atitude que ele vai tomar, uma medida que ele vai tomar, ela é muito interessante, né? Ele vai reconstruir o templo em Jerusalém. Exatamente onde tem ali o que o judeu chama de Hakotel, né? Que é o muro. Hakotel Ramá Haravim, que é o muro das lamentações, em hebraico. E aí, que hoje, interessante, aí a gente vai falar sobre essa questão dos conflitos, que hoje é território muçulmano. Hoje não, desde 1187 é território muçulmano, né? Como assim, irmão Paulo? Que existiu na história, e você pode ver isso na história. Estou falando história bíblica, não. História secular. Em 1187, mais ou menos, do dia 20 de setembro a dia 2 de outubro de 1187, existiu um evento chamado Cerco de Jerusalém. Cerco de Jerusalém. O que foi isso, irmão? Foi quando um sultão poderoso, chamado Saladino, invadiu Jerusalém.
Esse cerco foi na época das Cruzadas, né? 1187. Esse sultão chamado Saladino, ele invadiu Jerusalém e tomou das mãos do nobre chamado Balião de Ibelim, né, a cidade de Jerusalém. E dali por diante passou-se a ser território muçulmano, território palestino. Entenderam? Se vocês querem saber, dessa época em diante, a porta de ouro do templo, né, é a porta que na profecia diz que Jesus, quando retornar, ou o Messias, quando entrar, vai entrar por essa porta. E aí, o que acontece? Nessa época, nessa ocasião, o muçulmano, ele lacrou, está até hoje lá a porta. O pastor Marcelo esteve em Jerusalém, ele pode nos dar um ok sobre isto. A porta de ouro, essa porta imensa, ela está fechada, está lacrada. Porque o muçulmano falou assim, não vai entrar Messias nenhum por essa porta não. Entendeu? E hoje é território palestino. E o que vai acontecer? Ele vai reconstruir o templo ali no local onde está o Hakotel, o Muro das Lamentações. Mas para que ele faça isso, ele tem que amenizar os conflitos entre os dois povos. E você veja, ele vai conseguir. E tudo isto vão ser situações que vão fazer ele ganhar mais notoriedade mundial. Coisas que, aos olhos humanos, é praticamente impossível acontecer, porque é uma briga, uma guerra constante, secular. E ele vai vir e vai amenizar a ponto deles aceitarem os dois que aconteça isso, a reconstrução do templo. E aí sim, depois disso, ele vai se estabelecer em Jerusalém. Dali ele vai dar as suas ordens ao mundo todo. Vai se declarar ser Deus. Tudo isso que nós já esmiuçamos, né? Nós fragmentamos nesses versículos da Apocalipse 13. Vai perseguir, vai matar, vai destruir nos 3 anos e meio últimos da grande tribulação. Entenderam? Amém? Ok? Glória a Deus. Estão entendendo? Muito bem. Graças a Deus. Então agora, vamos falar sobre a besta que subiu da terra. Tudo, irmão. Tudo que você imaginar, tudo falsa paz, né? É o que eu acabei de falar. São falsas soluções, né, que ele vai trazer para o mundo. Uma falsa paz, né? Vai agir no meio da economia de forma extraordinária, estabilizando. Lembra? Consolidação e estabilidade que nós falamos. Você lembra lá em cima? Quando nós falamos dos pés de urso. Lembra? Quando nós falamos dos pés de urso, da consolidação e a estabilidade que tinha o reino Medo-Persa. Lembra? Então, ele vai trazer essa consolidação e essa estabilidade ao mundo. É muito bonito estudar a palavra de Deus, e quando você começa a entender, é muito bonito, Glória a Deus por isso. Ele vai trazer isto tudo. Ok?
Vamos falar agora da besta que subiu da terra? Vamos lá. E vocês estão anotando isso tudo que eu estou falando? Versículos e referente aos assuntos abordados? Vocês estão anotando? Não estão esquecendo, não. Se vocês esqueceram, vocês depois entram lá no YouTube, no meu canal, ou então entrem lá no perfil do Facebook e vejam aos poucos isso, ok? Vai ficar bem bacana. Você vai viajar na Bíblia. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Muito bem, queridos. Então vamos falar agora. Amém, amém, glória a Deus. Então vamos falar agora da besta que subiu da terra. Tá onde isso? Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 ao 18. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 18. Né? Muito bem. Essa segunda besta que subiu da terra, a gente deu um nome carinhoso para ele, né? Já há um bom tempo, né? Assim como nós demos pro cara lá que subiu do mar como o anticristo, esse também é anticristo. Quando nós vimos na primeira epístola do apóstolo João, não é verdade? Também é anticristo. Não são anticristos todos aqueles que se opõem a Deus? Então, ele é também, mas a gente deu um nomezinho carinhoso para ele. Ele é conhecido como falso profeta. Não é verdade? E ele, olha agora, por que falso profeta? Porque ele governará com uma religião unificada. O que significa isso? Fora os que creem em Deus, que não subiram com o arrebatamento, e todos aqueles prosélitos, aqueles novos convertidos, né? Novos convertidos, aqueles que se converterão à medida que for anunciado a Jesus Cristo. Todos os outros não terão religião. A única religião que existirá será a que o falso profeta, a besta que subiu da terra, implementará. Entenderam agora? E aí, por quê? Porque ele vai ter esse poder. Muito bem. Segundo a Bíblia Sagrada, a partir do versículo 11 do capítulo 13, o apóstolo João, ele relata que essa segunda besta, ela se apresenta a ele, uma besta, um animal que tem 2 chifres e parecendo com um cordeiro. E o que simboliza, o cordeiro simboliza, meus irmãos, na Bíblia? Fala para mim. O que o cordeiro simboliza na Bíblia? Jesus Cristo. Ele se fará aparecer com Jesus Cristo. Mas como, irmão Paulo? Como é isso? Esses 2 chifres simbolizam isso. Que ele se fará aparecer com Jesus Cristo. E o irmão Paulo tem como me afirmar isto perfeitamente. Vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai fazer sinais, milagres. Segundo o apóstolo João, ele vai fazer até descer fogo do céu. Olha aí. Sinais, prodígios. Com isto, o que vai acontecer? Ele vai politicamente atuar juntamente com essa besta. Meu Deus, irmã André. Diaconisa. Meu Deus. Ele vai controlar a besta que subiu do mar. Porque antigamente, quando a gente pensava em anticristo,
A gente pensava assim, o cara vai ser o cara que vai comandar e tal. Na realidade, ele vai ser a marionete da marionete. Você se lembra na primeira live quando eu falei que o anticristo era uma marionete do dragão, do diabo? Controlada pelo diabo? Só que eu não te disse que essa marionete é a marionete do falso profeta, que é marionete do diabo, ou seja, o diabo controla os dois, numa corda só. Dá para você imaginar assim? Trazer essa imagem para você? O bichão com aquela corda comandando o falso profeta que comanda o anticristo. Entenderam agora? Ele vai ditar algumas coisas para o anticristo. O anticristo vai implementando. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o próprio João fala, né, a partir do versículo 11, que ele vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Como é que ele vai conseguir isso? Fazendo os sinais, os milagres, e tudo mais. E aí faz com que as pessoas comecem a ouvi-lo. Ó, ele é o único Deus. A besta que subiu, o falso profeta falando do anticristo. Ele é o único Deus. Adorem a ele. Entendeu? Apóstolo João relata que ele fala como dragão. Ele fala como dragão. Mesmo ele se equivalendo, né? Na visão dele, não na nossa. Ele se fazendo parecer com Cristo, a sua mensagem, a sua fala vai ser a fala satânica, fala do diabo. Ele vai ser totalmente obediente ao dragão. Por isso que o apóstolo João relata que ele fala como o dragão. Entenderam agora? Ele vai utilizar de elementos religiosos, né? Elementos que trazem conotação a Deus, que são referentes a Deus, elementos religiosos, para agir politicamente, com poder, porém mantendo essa aparência religiosa, como se fosse somente um religioso, como se somente tivesse caráter religioso e espiritual, entenderam? Por isso que nós demos esse nomezinho para ele né? Quando nós falamos demos, é porque já vem um bom tempo, né? Que ele tem a alcunha, né? De falso profeta, entenderam? Muito bem. Nele também, o apóstolo João fala que existe algo característico nele, uma marca, né? A marca que vocês sempre ouviram, né? O 666. Falso profeta. Mas, irmão Paulo, por que 666? Poderia ser 111, poderia ser 555, poderia até ser o 777. Não, queridos. Porque quem deu a revelação ao apóstolo João foi o próprio Senhor Jesus. Então, a gente interessante que a gente aponta há séculos, né? Essa marca para uma coisa exatamente, irmã Andréa, o número do homem. Por quê? Porque a gente aponta, na realidade, o número de homem. Porque eu vou falar para vocês, eu vou entrar nisso agora. A gente aponta isso a algo assim, isso é o número da besta. Primeiro que ele não tem nada. Tudo ele quer tomar, ele não é usurpador, como a Bíblia chama.
Tudo ele quer tomar. Ele faz simplesmente esse número na realidade, irmã André, é o seguinte, o que representa a Deus é o 7. É o 7, que nós já falamos lá em cima, né? É o 7. Mas o que representa o homem na numerologia hebraica é o 6. Por que o 6? Porque o 6 é o número, é o dia, é o sexto dia, foi o dia que Deus criou o homem. Sabemos que eles serão homens e não demônios, não espíritos. Serão homens. Olha só as relações, como é que estão agora começando a fazer sentido. Sabemos disso, ele não vai ser demônio. Não vai ser espírito, eles vão ser homens. Sabemos que Deus criou o homem no sexto dia, pela numerologia. Então, quando Jesus falou, vai ser homem, não vai ser espírito, não. Ele já estava respondendo uma questão que poderia nascer no coração de João. E esses camaradas, Deus, serão espíritos, serão demônios? Não. Serão homens. Por isso que Jesus revelou a João dizendo, porque é número de homem. 666. Muito bem. Já entendemos porque o número 6. Ok? Agora, outras suposições, assim como aquela suposição de onde vem o anticristo e tudo mais. Somente suposições que não podemos afirmar, mas temos até algumas teorias, né? Pode ser que a relação desses três números 6 simbolizem, né, a Santíssima Trindade. Aí sim, em cima do que a irmã André falou, Pai, Filho e Espírito Santo, né, se opondo a Deus. Interessante que é algo mais profundo, porque não é somente porque é o anticristo, é o falso profeta, mas a representatividade do homem, que é o que, queridos irmãos? A coroa da criação de Deus, né? Deus faz o fechamento, o grande finale da criação, o ápice da criação é o homem. Amém, amém. Então, é o ápice da criação do homem, de Deus. Então, como oposição a Deus, talvez Jesus estava, vai ser opositor a Deus, vai ser homem, nascido de mulher, e vai se opor a mim, a meu Pai e ao Espírito Santo. Por isso, essa sequência de 3, número 6. Pode ser, eu não estou dizendo que seja. Pode ser, né? E eu acho, e eu acredito que é uma ideia interessante. Porque tem uma outra ideia que aponta, alguns autores apontam para o microchip, né? Que já existe. Que microchip é esse? É aquele microchip subcutâneo que tem todas as informações da tua vida. E aí, como? Por que microchip? Porque todo circuito, todo programa, né, dentro de circuito, ele se refere a uma dízima periódica simples. Se refere a isso. Então, por isso, 666, uma dízima periódica simples. Também uma outra corrente. Bom, essa primeira corrente que eu apresentei para vocês é uma corrente mais, vamos dizer assim, que a gente chama, entre aspas, espiritualizada, né? Tem
muito mais, vamos dizer, afinidade com as coisas espirituais, não é verdade? Já essa do microchip seria uma coisa mais física, né? Uma corrente de ideias mais voltada pro tangível, né? Então, também pode ser, não sei, mas também tem essa corrente de ideia que não tá nada assim que possa influenciar no estudo de um modo geral. Não. Isso não influencia, né? Então, ele vai persuadir as nações, esse camarada aí que subiu da terra, através da sua persuasão em relação às questões religiosas. Porque você imagina, o povo todo vendo até fogo descer do céu, vendo milagres acontecer, sinais e prodígios, vai ouvir esse cara. Por isso que Jesus falou, virão muitos falsos messias. Muitos te dirão, virem meu nome. Entendeu? É muito bonito o estudo da Bíblia, muito bonito. Você começa a entender, você fala, meu Deus, é lindo. Muito bem, irmãos. Estamos quase chegando ao fim para que possamos... E aí vamos ter a terceira live, sim, quarta-feira. Não esqueça, quarta-feira às 3 horas. A continuação desse estudo que eu tenho certeza que está sendo abençoado para tu e para a minha vida. Muito bem. Glória a Deus, nosso irmão Flávio Alves, graças a Deus, membro da Igreja Batista Nacional da Adoração. O pastor Wagner Pereira de Souza. Flávio eu vi, assim, mais novo, né? Não é velho, eu estou falando que é mais novinho. Garoto mesmo, garoto lá na Igreja Batista Nacional da Adoração. Seja bem-vindo, meu irmão. Aqueles que estão entrando agora, só para avisar, todos os estudos, além do perfil do Facebook, você encontrar no meu perfil, também tem lá no meu canal do YouTube, Paulo Sérgio da Silva, todos esses estudos, todas essas lives aí nós colocamos lá, os vídeos, para que você possa acessar também no canal do YouTube e com a sua Bíblia Sagrada em mãos e estar meditando em cada versículo, cada referência bíblica junto com os assuntos abordados. Fique à vontade. Ok? Então, muito bem. Outros símbolos, aí falando novamente dos símbolos do anticristo, né? Leopardo, urso, leão, falando sobre a força que representa... Vocês sabiam, curiosamente falando, vocês sabiam que o urso, a força do urso, o urso está na sua pata, né? Por isso que aponta, né? E João viu nessa criatura pata como a de urso, uma força tremenda, entendeu? A velocidade do leopardo, né? E a boca mortífera do leão. E o que é engraçado, né? O que traz mais medo quando se fala no leão é do que ele pode se alimentar da pessoa? Não. É outra curiosidade, né? É algo até que a gente pode chamar de terror psicológico, né? A gente sabe que vai culminar na morte. O cara vai ser engolido, né? Vai ser devorado. Mas o que traz maior intensidade no medo da pessoa, quando se depara com um leão, é o seu rugido. E o rugido do anticristo vai ser o quê? Rugido de blasfêmias. Vai trazer terror, medo. Amém, querida, amém. Tem agora outro estudo, amém. Glória a Deus. Seja abençoada lá no estudo, irmã André, amém. Vai estar aí com o nosso pastorzão no estudo de psicanálise, ok.
Parabéns. Busque mesmo conhecimento. Muito bem, queridos. Ok? Ficou entendido? O ministério dela. O ministério da besta. Né? O ministério. Besta que subiu do mar. Hã? Besta que subiu do mar. Nós temos aí a representação dos 7 montes. Não é verdade? Aquela representação dos 7 montes. Que aí a gente tem que analisar. E deixa eu mostrar aqui para vocês, já aproveitando. Lembra dessa figura que eu apresentei na primeira live? Ok? Deixa eu colocar assim, porque aí depois vocês podem acessar o vídeo e parar e ir estudando aos pouquinhos aí o que simboliza, significa, dentre a visão do sonho de Nabucodonosor com a visão dos 4 animais de Daniel, do sonho de Daniel, fazendo uma referência com a besta que subiu do mar, da visão de João em Apocalipse, tá? Os reinos referentes, ok? E aí, o que seria esse ministério? Interessante que esse ministério ele vai ser tal qual esses 7 reinos, que montes também apontam, montes ou cabeça, 7 cabeças apontam para reinos. Então, dos 7 reinos que a visão proporcionara para cada um dessas pessoas, de Daniel e João, também desses 7 reinos, 6 caíram, vieram ao chão, né? Apocalipse 17, versículo 17, capítulo 17, versículo 9, 6 reinos caíram, né? Primeiro reino, ou primeira cabeça das 7, Egito, por 430 anos, mais ou menos, escravizou o povo de Deus. Vá acompanhando aí. Quiser escrever, ok. Depois, a Síria, representando o segundo reino, né? Aí mais ou menos, aproximadamente 720, 722 a.C., dizimou, né, o povo de Deus lá na restauração de Samaria. Terceira cabeça ou terceiro reino, como você quiser chamar, Babilônia, aproximadamente 620, 626 a.C. Vocês conhecem, 70 anos de exílio, né? Muito bem. Quarta cabeça, ou quarto reino, o Medo-Persa, 549 a.C., mais ou menos, tentou, né? Nos dias de Esté, destruir o povo. Quinto reino, a gente já está no quinto reino, tá vendo? Quinto reino, né? A Grécia, 500 ali, aproximadamente, 490 alguma coisa antes de Cristo, né? Através de Epifânio, Antíoco Epifânio, tentou também destruir o povo de Deus. Veja bem, nós temos aí, relacionado na estátua, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, aí Babilônia o leão, Medo-Persa urso, Grécia leopardo,
Veja, alguns dos 7 reinos. E o 6º reino, queridão, minha querida, é Roma Imperial, né? Que aí vem o reino de Roma, mais ou menos, antes de Cristo, 350, por aí, antes de Cristo, até 470, depois de Cristo, né? E esse é representado pelo animal com 10 chifres e dentes de ferro, lá de Daniel, não é verdade? Lá de Daniel, representado por essa criatura, que na visão de João aparece mesclada com as outras criaturas, os 10 chifres nas 7 cabeças, mas que dentre esses 10 chifres saía um chifre menor, apontando para onde? Para o 7º reino que ocorrerá, que é o domínio do filho da perdição que virá, o anticristo. Quando será? Uma incógnita, não sabemos. É verdade? É apenas quando tivermos o arrebatamento e iniciar-se a grande tribulação. Então aí sim ocorrerá esse início desse sétimo reino. 6 já caíram. Entenderam? A representação dos assuntos? Muito bem. Quais seriam as atividades do anticristo no seu governo da terra? A primeira atividade é se declarar ser Deus, né? Você vê lá em Isaías, anote aí, Isaías 14, 11 ao 14. Isaías 14, 11 ao 14. É até interessante essa passagem. A passagem bacana, tá? Passagem muito bonita. Deixa eu ver se dá para ler para vocês aqui, rapidamente. Isaías 14, do 11 ao 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Já foi determinada na sepultura tua soberba com o som das tuas violas. Veja bem, deixa eu explicar para você antes de continuar. Esses versículos do 11 e 14 de Isaías fala sobre o dragão. E a gente não pode falar de anticristo e nem falar de falso profeta sem falar do poder na sua totalidade que vem do dragão. Entendeu? Por isso que esses versículos apontam para esse reino, se declarando Deus, que na realidade, através do anticristo e do falso profeta, é o diabo que se declara ser Deus. Não é verdade? Não é assim? Quer ver como é que é assim? Olha só. Nós lemos aí, né? Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, olha aí agora. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha que coisa tremenda. Isaías. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vai se declarar ser Deus. Viu? Entenderam? Apocalipse 13, 2 também fala sobre isto.
E o que simboliza esse trono? Hierarquia, grande autoridade, seu poderio, né? Segunda atividade do anticristo na terra, vai profanar o templo, né? Mateus 24:15, Jesus fala que ele profanará o templo. Anote aí, Mateus 24:15. Terceira atividade, proibirá a adoração ao Deus vivo. Nós vimos já que ele vai instituir uma só religião na face da terra, que é a dele. Não é verdade? Então, ok. Quarta atividade, proibindo qualquer forma de culto também. Ele vai proibir a religião, né? E também vai proibir, na quarta atividade, qualquer forma de culto que não seja da religião dele. Quinta atividade, assolará a Israel de uma forma terrível, né? Ele vai ir contra Israel. Por quê? Vai contra Israel. Porque o judeu vai ter o anticristo, vai reconhecer ele como Messias. Mas no momento que ele se declarar ser Deus, aí... Opa, pera lá. Que isso? O israelita, ele só tem um Deus. Entendeu? Ele é monoteísta. Ele é tão temente a Deus, né, nesse sentido, nesse aspecto, que nem pronunciar o nome de Deus, o tetragrama, ele pronuncia, né? Quando um judeu usa a língua portuguesa para escrever Deus, né, escrever a palavra Deus, ele retira o é. Coloca um apóstrofe. Você entende? Então aí ele vai, esse anticristo, o falso profeta, vai vir com força total contra Israel, porque Israel vai ser opositor a ele nesse momento. Entenderam? Apocalipse capítulo 7, versículo 12, né? A 14, depois 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 7, Apocalipse 7, 12 a 14, depois Apocalipse 13, versículo 7, né? Sexta atividade, vai blasfemar publicamente contra Deus, né? Já vimos lá no Apocalipse capítulo 13, versículo 6 e 14, depois nós podemos também encontrar em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Estou correndo um pouquinho, irmãos, por causa da hora. Sétima atividade, vai realizar sinais e prodígios, aí já é o falso profeta, de mentira, segundo a eficácia de Satanás. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 9 a 11. Vai fazer sinais e prodígios de mentira, segundo as ordens de Satanás, do dragão. E a oitava atividade dele, nesse ministério terreno, é, como já falamos, dominar a política mundial. Ele mudará a economia, a política, unificará as religiões, né? Por isso que quando eu vejo aí, irmãos, essa questão do ecumenismo, meu Deus, tudo é advento para o anticristo, tá, querido? O euro foi uma tentativa de unificação, né, da economia. Isso aí o meu irmão Beto pode falar, que ele é a área dele, economia, unificando a moeda, né? Isso tudo é advento para o anticristo, unificação da moeda, unificação
da religião através do ecumenismo. Tudo aponta para a grande tribulação. É por isso que eu falo, caramba, está mais perto do que as pessoas imaginavam. Não é verdade? Então é por aí. Temos que nos preparar para isto, para que nós possamos subir, sermos arrebatados, ou se estivermos descansando no Senhor, sermos transformados, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, em relação à apresentação de nossas vidas diante do Senhor Jesus nos ares. Então é por aí. O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com a igreja? Dois eventos grandes aí. É o que nós acabamos de falar, né? O arrebatamento. E aí, dentro do arrebatamento, nós vamos ter aí a celebração de uma grande festa, de uma grande ceia, né? Em que todos nós nos assentaremos juntos com o Senhor Jesus. E o interessante é que os discípulos falaram: quem, Senhor, sentará do teu lado, né? No teu reino? É justamente quando Jesus fala acerca dessa situação. Vamos lá, Lucas, capítulo 22, versículo 16 a 18. Anote aí, esse primeiro evento. E Marcos, capítulo 14, versículo 25. Por que vai acontecer isso? Justamente para haver unidade, né? Para selar, para haver unidade entre aqueles que morreram no Antigo Testamento, antes de conhecer a pessoa de Jesus, né? Mas estavam na promessa daquele que viria para salvar, né? Para unir, para trazer essa união entre esses que morreram no Antigo Testamento com aqueles que, a partir de Jesus, do Novo Testamento, que já conheceram a pessoa de Jesus, numa grande ceia, fazer essa grande comunhão, essa grande koinonia, né? João capítulo 6, versículos 54 a 57. E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 28 fala sobre a ceia, né? A gente pode aí ter esses versículos aí como base. Ok? Essa união, né? Por isso que essa ceia maravilhosa, essa bênção que vai ocorrer. E o segundo evento é a festa propriamente dita do casamento entre a igreja e o noivo. Entre a noiva e o noivo. Entre a igreja e o cordeiro, chamada as bodas do cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. E Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva, né? Aí vemos aí no próprio Apocalipse 19, do versículo 7 ao 9, a igreja, noiva. Não é verdade? Ok? Até aí entendido? E aí, para terminarmos, qual será a duração dessa festa? Como todo e bom casamento judaico, o casamento judaico dura 7 dias, essas bodas durarão todos os 7 anos da grande tribulação. Entendeu? Assim como num casamento judaico, tradicionalmente são 7 dias de festa, também será as bodas do cordeiro lá em cima 7 anos. 7 anos referente a esses 7 anos de luta e desespero na terra, de grande tribulação. Ok? Entendido? Maravilha.
Queridos, eu vou parar por aqui e na terceira live vamos abordar a abertura dos selos, tá? Que são 7 selos. Iremos abordar isto, cada selo que representa, para que nós possamos entender, né? Aí depois abordaremos as 7 trombetas. Nós vamos abordar cada uma por uma, o que significa, o que representa e o que trará para a terra. Depois abordaremos as 7 taças, ou os 7 flagelos, 7 taças da ira de Deus, cada uma de forma minuciosa e específica, né? Para que nós possamos entender melhor. E aí depois disto, nós falaremos rapidamente, para finalizar o estudo, sobre a batalha do Armagedon no Vale do Meguido, tá? Ok? Isso na próxima live. E acredito que dê até para terminar esse estudo, para que nós possamos entrar naquele estudo que eu falei que iria também ministrar sobre os dons espirituais. Ok? Se você foi abençoado, diga graças a Deus, dê glória a Deus aí, exalte o nome do Senhor, diga aleluia, ok? É bênção de Deus nas nossas vidas, tem sido, eu tenho certeza que tem sido bênção do Senhor, né? E eu glorifico a Deus por isso. Vamos ver se a gente consegue trazer algumas novidades aí em relação a essa interatividade aí de vocês, tá? Eu vi algo no culto lá da igreja, glória a Deus, porque Deus tem dado assim sabedoria. Presbítero Nando, diaconisa Suzane, e certamente tem aí também a participação efetiva do meu pastorzão, o pastor Antônio Corme, de uma ferramenta que dá para fazer com que possa você aparecer interagindo online comigo aqui. Vai aparecer a sua imagem, né? Onde você está aí, você interagindo, você falando, conversando, discutindo os assuntos e aparecendo a sua imagem aqui na tela, no vídeo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, para ficar bem bacana, vai ficar bem legal, né? E aí talvez a gente termine semana que vem, ok? Que Deus abençoe a todos aí que participaram e têm participado dessa live, né? Tenho certeza que tem sido abençoado através desse estudo, assim como eu tenho sido abençoado. Glorificamos a Deus porque tem dado forças e sabedoria para que eu possa estar ministrando esse estudo. Peço a Deus que, enquanto Ele me der forças, eu possa ter mais inspiração dele para com as nossas vidas em relação a outros estudos, né? Já que nós temos essas ferramentas, façamos uso de uma forma sábia, né? Produtiva, que é falar da palavra sagrada, a palavra de Deus. E espero que vocês, se vocês tiverem aí dúvida, vocês podem entrar lá no canal do YouTube, Paulo Sérgio da Silva, ou então acessar novamente o canal acessar novamente o perfil do Facebook e rever também pelo Facebook, tanto faz, você que vai escolher, e ir meditando nessas verdades bíblicas, ok?
Vamos agora orar para entregar esses estudos, esses momentos de estudos nas mãos do Senhor, agradecendo a Ele por Ele estar conosco, presente conosco, né? E aí quando Deus está no negócio, as coisas fluem e andam de forma abençoada, e é uma mensagem que vai chegar aos confins da terra, eu tenho certeza disso. Ok? Amém? Vamos lá? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graça, Senhor, porque estivemos, Senhor, nesse estudo em que Tu nos conduziste, estudo este que Tu nos proporcionaste, Senhor, através da Tua palavra. Pai querido, tenho certeza que aprendemos muito esta tarde, Senhor. Tenho certeza, Senhor, que esse estudo, Senhor, ficará guardado, Senhor, em nossos corações, para que nós possamos aplicá-lo, Senhor, no momento propício, no momento em que precisarmos, Senhor, mediante aqueles que necessitam ainda ouvir de Ti, não tem nenhum conhecimento, Senhor, não fazem a mínima ideia dos assuntos que acontecerão ainda na face desta terra. E nós seremos, Senhor, como atalaias, como diz a Tua palavra, como ferramentas, Senhor, nas Tuas mãos, para que, Pai querido, essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu poder, Senhor, mediante a Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és Deus em nossas vidas. Deus, eu quero, Senhor, pedir uma bênção especial a cada um, Senhor, dos Teus filhos que participaram e que irão ainda participar, Senhor, desses estudos, Senhor, mediante os vídeos, Senhor. Ser com eles que tem uma bênção especial derramada do Teu alto trono em cada vida, Senhor, neste momento, Deus querido. Pai querido, para que eles possam se alegrar em Ti, ó Deus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo isto, Senhor, e tudo que ainda Tu irás fazer através de nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, este que vive e reina para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas comunhão e consolação do Espírito Santo esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã, meu ouvinte? Deus é contigo. Creia nisto. Deus está no negócio. Deus vai operar maravilhas através da tua vida. Em meio à adversidade, em meio às lutas, em meio aos problemas, Deus, com a sua infinita fidelidade, sua infinita misericórdia, que dura para sempre, o seu amor ágape incondicional, vai fazer você mais que vencedor sempre. Creia nisto. Que Deus vos abençoe. Quarta-feira, às 15 horas, temos um encontro marcado, ok? Do estudo da Palavra de Deus, a tarde de estudos da Palavra de Deus, ok? No Facebook, na página Paulo Sérgio da Silva, às 15 horas, eu te aguardo para que nós possamos ministrar a terceira parte desse estudo sobre Anticristo e a Grande Tribulação. Uma semana, um final de semana e uma semana de vitórias e conquista na tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.